Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. A paz, como é que vocês estão? Domingo, e com este grande dia, uma grande preparação aqui para uma semana que vai se iniciar, queria começar esse vídeo de forma um pouco diferente, agradecendo a vocês inicialmente que acreditam no meu trabalho, que já estão comigo na mentoria, que estão junto comigo e fazem parte do meu time, que não para de crescer, que está dedicado e comprometido a evoluir e aprender o mercado financeiro, aprender a entender e a interpretar os movimentos do preço, entender que o mercado financeiro e operar da maneira correta. A vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que me acompanham, acreditam no meu trabalho, entendendo esse operacional, entendendo aqui a leitura diária, estando aqui comigo todos os dias. Muito obrigado a vocês também. A galera que segue, a galera que compartilha, que comenta, que interage, que manda mensagem para mim lá no Instagram agradecendo, a galera que entra em contato. Muito obrigado por todos vocês. Galera que está precisando de auxílio, que está precisando de dar esse passo a mais, a gente está indo para o terceiro mês desse grande ano, tá? A semana foi bem interessante também, principalmente na sexta-feira, né, que foi o único dia que a gente operou. E na quarta o mercado abriu a partir das 13 horas. Na quinta-feira a gente ficou na pedra por um detalhe para pegar um trade de venda aí. E na sexta-feira foi uma aula, galera. Foi uma aula de microestruturas. Principalmente operando o gráfico de um minuto. Vou passar aqui para vocês de forma detalhada. E para você que quer aprender isso ao vivo, te convido a participar com a gente. Um mês, no mínimo. Eu gosto de validar um cenário, validar, você fala com o pessoal, validar no mínimo 3 meses. Para você entender, para você aprender a eficácia deste operacional. Não é validando um setup, é entendendo a movimentação do preço, entendendo o comportamento todos os dias do preço, tá? Tá barato, a gente vai buscar compras, está caro, a gente vai buscar vendas. Felipe, mas é só vender topo? É só comprar fundo? Não, é muito mais do que isso, tá? Venha você também fazer parte do nosso time para você entender. Preencha o formulário que está aqui abaixo hoje mesmo. Não perca mais tempo. Faça parte do nosso time que eu tenho certeza. Você não vai se arrepender. Bacana? Vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso vídeo de hoje. Não esqueça também de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, que isso me ajuda bastante. Continuar trazendo muito mais conteúdos para vocês, beleza? Vamos aqui na movimentação lá da sexta-feira, tá? Como eu passei para você, vamos só recapitular aqui. Essa semana foi uma semana bem, foi reduzida, né? Na quarta-feira eu prego na parte da tarde, abre com esse movimento aqui de queda, fica um pouco complicado fazer alguma coisa, né? Essa movimentação, o mercado apenas simplesmente acelera aqui, não dá muita chance. Até passei para vocês que na movimentação aqui, quem observou e quem analisou o gráfico lá de um minuto, dentro desse range, tinha os 50% exatamente aqui, e aí o mercado deu um toquezinho no Fair Value Gap que estava lá no gráfico de um minuto, estava uma única operação, depois de muito tempo acaba pegando o famoso zone to zone. Na sexta-feira, o mercado abre nessa movimentação, dentro desse contexto aqui, tá travado. Tinha duas oportunidades. A primeira era essa movimentação que o mercado acabou fazendo aqui, tá? Quando ele quebra essa estrutura aqui, ele valida uma oportunidade também e um fair value gap aqui que a gente acabou não conseguindo efetuar a entrada dentro de alguns conceitos que a gente opera lá. Esse fair value gap estava no gráfico de um minuto, tá? Que deu uma boa oportunidade e a oportunidade que a gente acabou ficando na pedra. Tentamos efetuar a entrada aqui nessa região. O mercado quebra essa microestrutura, como eu falei com vocês também, com o que aconteceu na sexta-feira. O mercado quebra a microestrutura aqui e nesse repique a gente ficou esperando uma oportunidade um pouquinho mais acima para vender, vendeu um pouquinho mais caro na confirmação desse trade. Teve uma oportunidade aqui de manipulação, né, o famoso FFFD. E aí a gente não conseguiu pegar aqui nessa máxima e no repique eu acabei ficando de fora desse trade aqui que também pegaria uma movimentação zone to zone, beleza? Só que chegou a sexta-feira e com ela deu uma oportunidade logo de cara. Falei com o pessoal, né, a gente tinha aqui essa expectativa de continuação da movimentação de queda, tá? A expectativa era essa movimentação de queda, porém o mercado travado dentro desses dois ranges. Mercado travado dentro de um range, galera, a gente tem que entender e interpretar de forma muito objetiva. Qual que é a interpretação quando você tem uma leitura de consolidação? Primeira coisa, ou você espera a movimentação quebrar a estrutura, ou você simplesmente efetua leituras das microestruturas dentro de um range menor.
E como que a gente faz essa microestrutura? Quando o mercado abre aqui no meio do caminho, eu falei com a galera, ó, vamos lá descer para o gráfico de 1 minuto e vamos trabalhar com ele aqui nesse primeiro movimento até que o mercado tome um rumo claro para a gente. Galera, observe que a abertura já chega aqui em cima dessa região aqui importante e interessante para a gente. Olha aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui esse ponto e nós temos aqui abaixo este outro order block lá no gráfico de 1 minuto. Por muito pouco, o mercado não acaba não acionando a gente nessa primeira operação. Aqui, Felipe do céu, mas aí é ruim, porque toda vez você fica de fora, quando o mercado não te aciona. Eu tenho parâmetros muito claros a serem usados, tá? Tenho cenários muito objetivos. Infelizmente, quando acontece isso, acontece. Eu não fico reclamando, não fico chorando engano, eu vou simplesmente procurar novas oportunidades. Felipe, o mercado não me acionou, o que que eu faço? Paciência e vamos para o próximo trade. A leitura que acabou acontecendo foi a seguinte, tá? O mercado simplesmente abre e começa a subir. Se você entende a movimentação, você consegue observar aqui logo de cara que o mercado faz esse fundo e inicia uma tentativa de marcação de topo nessa região. Porém, antes dessa marcação de topo se confirmar, porque a gente sabe que tem que haver uma correção minimamente nos 50%, eu preciso que o mercado faça essa correção. Sem uma correção nos 50%, essa região se torna para mim apenas o quê? Perfeitamente quem entendeu aí, tá? Liquidez. Quem já está atento. Quando o mercado acelerou e deu continuação, eu simplesmente falei com a galera, ó, vamos fazer uma única informação aqui, vamos tirar proveito dessa situação fazendo isso daqui, ó. Claro que a gente não sabia dessa movimentação, tá? O mercado acabou batendo aqui, começa a fazer esses candles negativos, a gente já começa a fazer e traçar essa referência aqui. Traçando essa referência, a gente tem duas informações cruciais. Primeiro, essa região aqui se torna para a gente ainda, né? Se torna não, ainda é para a gente liquidez total. O mercado vai manipular essa região. E aqui agora passa para ser para a gente uma região de topo, tá? Entendam que nesse movimento aqui eu estou simplesmente ignorando tudo isso daqui para trás, tá? Isso para mim não tem relevância alguma. Mas por que, Felipe? Porque enquanto o mercado está dentro de um contexto de consolidação e ele não decide para qual lado ir, eu vou ficar trabalhando dentro dessas microestruturas. E nessa microestrutura eu fiquei usando essa referência e falei com o pessoal. A partir de agora a gente vai olhar esse contexto aqui. Nós temos essa base e nós temos esse... Opa, deixa eu marcar aqui amarelo, tá? Nós temos essa base aqui que gera uma oportunidade para a gente e nós temos este order block. Felipe, quando eu faço operações no gráfico de minuto, qual que é a minha expectativa principal? Sua expectativa principal é fazer operações dentro da referência do minuto. Se você tem uma referência do minuto, você vai ter stops mais curtos, porém, os seus alvos também vão ser mais curtos, ou seja, alvos minimamente de 3 para 1, mas dentro da realidade do gráfico que você está operando. Felipe, mas eu queria um alvo aqui nessa outra região de topo aqui. Ótimo, todo movimento que a gente espera é tentar surfar o máximo da leitura. Todo movimento que a gente espera é surfar o máximo. Mas antes do mercado chegar nessa região de topo, ele precisa conseguir vencer essa outra região. E essa outra região é um ponto, uma barreira muito forte e muito relevante até que o mercado passe esse ponto. É um bloco aqui, uma travada muito relevante. E aí eu falei com o pessoal, ó, o que a gente tem aqui inicialmente, tá? Nós temos esse movimento. O mercado começou a corrigir, chegou primeiro nesse primeiro ponto. Se vocês observarem, nessa referência aqui, temos um Fair Value Gap. Olha que o pessoal, Fair Value Gap é muito forte, tá? Quem gosta de tomar risco e quem quer acreditar numa leitura, pode usar essa inicial referência aqui, prestem atenção, tá? Que é a mesma coisa daqui de trás, sendo região de liquidez. O que está marcado em preto aqui, esses dois pontos, são regiões de liquidez. O mercado pode capturar aqui, indicando uma primeira movimentação de queda, rompimento de um fundo e o varejo todo vendendo, e acabar fazendo a movimentação contrária. Dito e feito, tá? Primeiro trade aqui que a galera conseguiu pegar aqui, os topzinhos sempre curto, tá? Uma movimentação como essa, e alvo na próxima região de liquidez, executando pouco mais aí de 3 para 1 nesse trade. Fazendo que tipo de operação é essa aqui? Criando gordura, tá? Dentro de um mercado que não está fazendo nada, não está saindo do lugar, a gente tem cenários como esse. A galera gostou muito desse tipo de aula, porque valida cenários onde a gente não precisa ficar 100% parado, 100%
e esperando o mercado romper ou quebrar alguma estrutura, tá? Então, primeira operação. Logo em sequência, o mercado não passou do topo. Eu falei, ó, galera, comecem a ter atenção nisso. O mercado não está vencendo essa região. Se o mercado não está vencendo essa região de topo, a gente tem que ter uma certa atenção muito forte. Uma vez que o mercado numa movimentação de alta, ele precisa conseguir quebrar topos. E aí, logo de cara, o mercado volta aqui e gera mais uma oportunidade. Testa os 50% deste camarada aqui, esta base, e gera mais uma oportunidade, a famosa Zone to Zone. Felipe, você não abordou muito sobre essa questão do Fair Value Gap aqui, tá? Porque eu não gosto desse tipo de trade. Pessoal, até falei com o pessoal, então não faça esse tipo de operação pelo simples fato de estar numa região de prêmio. Operar para mim tem que respeitar minimamente isso daqui, prêmio e desconto. Antes disso, não quero ficar tomando risco em operações de forma desnecessária, comprando em região de prêmio. Ô Felipe, mas não gosto de fazer esse tipo de operação. A galera já sabe, já está com entendimento bem afiado quanto a isso. É a oportunidade? Deu oportunidade. Quantos pontos você tem aqui? Você tem um pouco mais de 300 pontos nessa segunda operação, nessa compra, nessa base aqui, tá? E aí volta a terceira e outra informação. O mercado não passa o topo. O mercado nem consegue colocar um corpo real acima dessa região aqui. Volta com muita força, devolve, respira e chega aqui nessa outra região, validando para a gente uma outra oportunidade. Stop curto e alvo minimamente de 3 para 1, porém na próxima região. Felipe, mas por que você está levando esse alvo aqui e não lá na máxima? Aqui gerou um questionamento lá que a gente até conseguiu abordar e foi muito interessante essa explicação. Porque a gente estava esperando, quando o mercado fez esse movimento aqui, ó, quando a gente fez essa compra aqui nessa região de base, uma virada de mão nessa região de topo. Por quê? Como eu falei com vocês inicialmente, a leitura ou movimento, a clareza de interpretação é do preço. Quando você interpreta o preço, você observa que a movimentação não está rompendo a máxima do dia. Se o mercado fez o primeiro topo, voltou, corrigiu, e até esse primeiro momento aqui eu nem caracterizei, tá? Só fiquei atento, falei pessoal, vamos ficar atento, mas aqui eu não importo tanto. Porém, quando ele fez essa segunda movimentação e tocou aqui, rompendo essa primeira região de liquidez, rompendo essa segunda região de liquidez, testando a base, acelerando e não passando, falei, galera, muita atenção aqui, pode gerar para a gente uma oportunidade de inversão de mão, a gente voltar vendido. E como que você quer voltar vendido aqui? Você não precisa voltar vendido esperando e tentando pegar uma operação de risco. Vamos pegar uma operação de confirmação. Só que a operação de confirmação, ela só pode existir, isso é uma informação muito relevante, tá? Ela só pode existir uma vez que o mercado quebra a estruturazinha que está formando, a microestrutura mesmo, tá? São estruturas muito curtas, porém não pode bater alvo da primeira região de liquidez que a gente tinha. Se você observar esse candle aqui, ele já vai lá exatamente na nossa região, testa até uma vez aqui o order block, e esse repique aqui volta dando uma oportunidade de confirmação, mas não gera para mim essa entrada, pelo simples fato desse candle ter acelerado com tudo até aqui embaixo, tá? Eu acabo evitando e ficando de fora desse trade na venda, na confirmação. E aí tinha uma ordem apregoada que estava aqui abaixo, tá? Nesse 50%, igual eu mostrei para vocês. O mercado simplesmente me executou, pagou o meu alvo de 3 para 1 aqui, deu, se eu não me engano, foram 400 pontos nessa movimentação, tá? Vocês podem confirmar aí. 400 pontos nessa movimentação e testou esse camarada. Testando esse camarada, a leitura ainda continuava a mesma, tá, galera? A leitura ainda continuava a mesma, a movimentação de prêmio de escolha, o PK trabalhando aqui dentro. A gente conseguiu extrair essas informações aqui muito tops, foi muito bacana isso, tá? Pegando essa movimentação. Ele, mas por que estava pegando compras, o mercado estava caindo esse movimento todo de antes? Não, não estava olhando o movimento lá de trás, a gente estava analisando este cenário. Um cenário curto, um cenário do dia. E a movimentação, até que o mercado conseguiu com propriedade perder este fundo, a nossa movimentação ainda era de alta. Era o mercado formando movimentação de prêmio e desconto e dando oportunidade para a gente aguardar essa leitura, esperando o movimento de reversão, que não tinha acontecido. E por que não tinha acontecido? Se você fizer os cálculos aqui, você vai ver que foram belíssimos trades, tá? Você consegue fazer uma gordura e bater meta do dia muito tranquilo, dentro de um movimento de 1h30 de pregão, lendo a movimentação do preço e só isso. Não tem setup milagroso, não tem nada aqui de forma divergente. A gente faz uma análise do preço, movimento do dia, comprar barato e vender caro, sair de uma operação
uma região de muita liquidez. Felipe, mas você não observou que quando o mercado perdeu aqui no corpo real, você já não entendeu que aqui era o movimento do choque? Não, não, tá? Não. Dentro de conceitos que a gente já trabalha e aborda muito claramente, não era. Por que que não era? Porque uma vez que a movimentação chegou nessa região aqui, isso aqui para a gente era só liquidez. Todo esse movimento aqui, ó, era uma única referência. Felipe, mas e quando o mercado fez esse movimento e testou essa baixa aqui dos 50%, você não usou isso aqui como choque, não? Sim, usei como referência de choque, tá? Porém, corpo real para mim é o mais importante numa quebra de estrutura. Sem corpo real, eu não relevo a região. Depois do mercado ter feito esse primeiro teste abaixo, mas com pavio, eu simplesmente peguei daqui e trouxe para cá. Aconteceu a mesma coisa nos dois casos, só pavio rompendo. Com pavio, eu não uso. Felipe, mas você não prestou atenção que aqui tinha uma linha de tendência, isso aqui era a região de liquidez? Prestei, e até mesmo nessa operação que a gente estava aqui, acreditando que esse movimento aqui pudesse acontecer. Mas, dentro desse mesmo conceito aqui, falei, galera, olha só, além do mercado não estar passando desse topo muito forte aqui, o movimento já está começando a ficar fraco. A continuação já não está existindo mais. Vamos pensar nessa saída o mais rápido possível. E aí você pode observar como o cara acabou dando uma outra chance para a gente aqui, uma saída bem interessante. Cada um interpretou da maneira que foi, tá? Quem quis segurar o trade, pegou essa operação de 400 pontos. Quem quis sustentar uma operação que acabou saindo um pouco menos de alvo, mas entendendo a leitura. Então, para mim, só valeu o rompimento a partir desse ponto, tá? O choque foi somente a partir dessa região e a leitura iniciou uma nova movimentação. Felipe, como é que eu faço a partir de agora? Você simplesmente vai estendendo aqui as referências. O mercado precisa fazer uma correção acima dos 50%. Criou liquidez aqui? Criou. Gerou oportunidade? Infelizmente não. Por quê? Minimamente ele deveria ter testado aqui essa região dos 50%, onde tem essa base. Essa base aqui é interessante para me vender? Não, porque está abaixo dos 50%. Porque eu falei, minimamente testar para te dar uma mínima oportunidade. Porque aqui logo acima tem outro ponto de muita relevância para o mercado vir testar. Infelizmente, não conseguiu. Felipe, mas ele quebrou aqui uma estruturazinha e validou uma nova referência? Você pode dar as duas situações. Ficar estendendo pela falta de correção, estender aqui apenas tá, suas referências. Ou você pode usar essa referência aqui, entendendo que é um cenário muito mais arriscado. Felipe, o mercado quebrou mais uma estrutura aqui, cara. O que que eu faço? Eu posso usar essa referência toda ou posso estender somente daqui a critério de cada um? Como você define o seu método operacional? Felipe, se eu uso dessa forma, você aqui gerou uma oportunidade dentro dessa basezinha aqui, nessa movimentação de queda, o mercado gera o cenário de liquidez, é todo dia a mesma coisa, tá? O mercado cria liquidez aqui, rompe, a galera toda, agora eu vou comprar, porque agora já caiu demais, vai subir, vai subir, vai subir. Testa uma região de prêmio, uma base, e dá a oportunidade zone to zone para você surfar um belíssimo movimento. E quebrou mais uma estrutura, o que que eu faço? Estende mais uma movimentação. Estendendo mais uma movimentação, você tem o que a partir de agora aqui? Uma nova leitura. Que nova leitura que é essa? Como eu sempre falo com vocês, tá? Atenção total. O mercado primeiro cria liquidez. Cria liquidez. Infelizmente esse take não voltou, tá? Para você pegar uma oportunidade. Teve uma galera que teve uma posição com os meninos, eles falaram que conseguiram pegar essa compra aqui. Esse teste, depois dela ter esse rompimento. Bacana, quem pegou, surfou essa movimentação. Por quê? Primeiro, o mercado estava na região de desconto. Região de desconto a gente sabe que a gente pode comprar. Interpretando esse tipo de cenário, você está tentando adivinhar fundo, então não é o melhor dos mundos, mas vale o risco pelo tamanho do stop. Stopzinho curto, alvo minimamente longo nessa primeira região de liquidez aqui, que seria esse Fair Value Gap. Felipe, logo acima disso aqui, o mercado não tinha aqui uma região importante, além do Fair Value Gap, não tinha essa base aqui, esse ponto que eu podia estar procurando vendas? Poderia, mas aí o pregão já tinha encerrado, tá? Mais de 5 horas da tarde, numa sexta-feira. Ah, queria caçar a operação. Tudo bem, pegasse o trade aqui, posicionasse sua entrada, seu stop. Infelizmente, o último candle do dia acaba te estopando ali, tá? Na última movimentação. Cada um tem mais força para andar para lado nenhum. Olha que leitura objetiva, simples e prática que você vai ter entrando e estando junto com a gente na mentoria todos os dias. Ficou um pouco extenso esse vídeo aqui, mas para mim tentar te explicar de forma objetiva, respeitando os princípios do Smart Money Concept. Felipe, mas é só isso daqui? Claro que não. É interpretação do preço.
entendendo a movimentação, entendendo que se estamos numa leitura de baixa, de procurar mitigação para vender. Entendendo que numa movimentação de baixa, mesmo que o mercado comece a mitigar, você já tem uma possível quebra de estrutura, um choque micro para você pensar na compra, para lá em cima você pensar na venda. Não se perdendo dentro das estruturas, que é um erro crasso da galera. Se perder dentro das estruturas. Vê o mercado caindo, acaba acertando a compra e aí acha que agora é só comprar porque o mercado vai subir, ou ele vai subir mais de 1.000 pontos e vai ficar só subindo, que toda correção é só um pullback, que toda correção sendo só um pullback vai gerar oportunidade de fazer entrada via confirmação, ou seja, aumentando mão, enfim, destrói toda a leitura e se perde por besteira, se perde na sua própria movimentação. Claro que aqui a gente tem um cenário bem reduzido essa semana, tá? Para muitos, essa semana que vai se iniciar pós-carnaval é quando de fato o ano inicia. Para você que vai continuar da mesma forma, estudando, interpretando, a gente vai usar as mesmas referências, entendendo o estudo. Toda semana a gente inicia uma nova leitura, apaga tudo que foi da semana anterior e inicia essa nova oportunidade. Leitura aqui bem objetiva, né? O mercado está numa tendência de baixa aqui, você tem essa referência de cima. Você tem aqui em cima, você tem essa referência aqui também, e você tem uma zona de liquidez muito bem clara aqui e criada para manipular essa galera. Felipe, mas o que eu tenho para fazer aqui? Inicialmente a expectativa é o mercado fazer esse movimento, testar aqui, testar essa outra região aqui superior para dar continuação de venda. Então não tem muito o que falar, tá? Nessa movimentação expressiva aqui, você pode pegar sua referência aqui de prêmio de desconto, passa sua referência de prêmio de desconto e espera. O mercado criou liquidez, nessa criação de liquidez, o mercado fazer esse movimento, testa essa região aqui e você tem uma oportunidade melhor. Felipe, que região é essa? É só você usar o seu gráfico aí, região lá do 108 e 200, uma possível oportunidade vendedora para a gente. Uma vez que o mercado já criou a liquidez, está na tendência de baixa, rompe essa região aqui e testa dando uma oportunidade com stop barato e alvo longo para a gente. Bacana? Vamos lá pro dólar, tá? Na movimentação do dólar, agora o próximo de vencimento aí, tá? Mesma coisa. Vou passar para vocês a leitura inicial, tá? Duas informações aqui importantes. A gente estava aqui numa movimentação de baixa. Essa movimentação de baixa gerava para a gente essas oportunidades aqui. Então, se você tem uma referência como essa, você pode usar a referência máxima ou você pode usar essa referência aqui menor. Em uma, como usar as duas, você tem essa última região aqui que o mercado estava travado. É a mesma coisa que eu passei para você inicialmente lá no índice, tá? O mercado travado é um mercado que te dá a oportunidade de você minimizar a sua leitura. Só que qual que é a diferença do índice para essa referência aqui do dólar? A abertura. A abertura já mostra para você esse rompimento. Então a abertura já mostrando para você esse rompimento, já mostra para você uma leitura de continuação. Que continuação é essa, Felipe? O mercado está fazendo uma nova movimentação. Continuação do último movimento que foi gerado. Duas leituras que já ditam para você o ritmo aqui que pode ser o pregão. A primeira, sendo essa movimentação de quebra de estrutura aqui, você pode, posso pensar nessa venda aqui logo de cara? Perfeitamente. Região dos 50%. Você pode tomar o risco nesse trade. Felipe, eu entrei nessa operação, acabou tomando um stopzinho curto ali, tranquilo, tá? Se não prestou atenção nessa leitura como um todo, se usou essa referência macro aqui, você tem esse trade aqui, em cima de uma região de 50%, mas sim, tem a operação. Olha lá, você tem essa operação aqui. Você tem essa referência como um todo para você fazer. Pô, Felipe, 50% é a melhor oportunidade de sair vendendo? Não. Felipe, se eu tivesse usado essa referência aqui, aí você tem essa leitura aqui muito clara. O mercado cria esse primeiro movimento aqui de liquidez, te dá um trade aqui logo de cara na região mais extrema, infelizmente te estopa aqui. Felipe, mas eu não prestei atenção nisso, cara, nessa movimentação toda, eu fiquei atento, foi no movimento de ontem, do fechamento, do dia anterior, que foi o fechamento, quando o mercado fez essa primeira estrutura aqui, deu essa tentativa de rompimento, não perde o fundo aqui e já dá logo na abertura, já rompe o choque. Então eu já estava olhando aqui uma movimentação de compra, acabei não pegando esse trade. O que eu acabei fazendo? Infelizmente nada. Se você tem essa leitura aqui, não tem o que fazer. O mercado não voltou para te dar a operação. Felipe, mostra lá para a gente no gráfico de 1 minuto a leitura igual você fez no índice. Claro, perfeitamente. Olha lá a mesma informação que você tem. O que você tem logo de cara aqui na abertura? É um mercado que faz um fundo e um mercado que ganha e vence um topo. Felipe, mas esse rompimento aqui é muito ruim, é muito fraco, esses pavis. Não, galera, vocês têm que entender que a gente está num gráfico aqui já de 1 minuto.
Gráfico de 1 minuto, a lógica do gráfico já é outra, já muda um pouco a referência. Não é como o gráfico de 5, a gente já tem que ter uma noção de acordo com o movimento que a gente está operando. Então a gente passa isso aqui para o pessoal de forma muito mais clara para abrir a sua mente mesmo. Então você tem essa movimentação. Dentro dessa movimentação, o que você vai fazer? Passar aqui prêmio e desconto. Quando você passa a sua referência de prêmio e desconto, vou passar aqui de uma forma correta, né? Quando você tem sua referência aqui de prêmio e desconto, começa a aparecer para você as oportunidades. Onde que estão as oportunidades aqui? Primeira coisa, o mercado cria liquidez. Quando o mercado cria essa referência de liquidez, você vai começar a observar o que está abaixo dos 50% para pensar em compras. Você quer pensar nessa compra aqui desse Fair Value Gap? Claro que não, porque está em cima dos 50%. Não curto esse tipo de leitura. Você vai pensar nessa compra desse Fair Value Gap? Sim, porque já começa a mostrar para você um cenário importante, uma validação interessante. Então você já tem a sua primeira entrada de compra. Bom, sua primeira entrada de compra, seu stopzinho ligeiramente afastado da região, seu alvo no próximo ponto de liquidez. Seu primeiro trade aí. Segunda oportunidade que gera para você. Você vai ou estender essa referência toda aqui, ou simplesmente você vai pegar desse fundo até esse topo. O mercado cria referência, zona de liquidez, deixa eu apagar aqui, tá? Você pode fazer isso daqui. Observando essa movimentação, você vai ter esse camarada aqui validado para sua compra, esse order block. Então você tem seu stop e seu alvo na próxima região de liquidez. Felipe, eu não usei isso aqui tudo, eu usei só a última quebra da estrutura, usei isso daqui como ponto de referência para me fazer o meu trade. Perfeitamente, usa a mesma referência. O que você vai ter? A primeira informação, o mercado cria liquidez. Depois de criar liquidez, você vai gerar uma oportunidade de marcação de que? Order block. Felipe, mas é porque eu olhei aqui, cara, e eu estava até observando isso, eu marquei aqui o Fair Value Gap. Tudo bem, marcou o Fair Value Gap, você posicionou sua entrada no 50%, toma um stop, que você posiciona a sua entrada, acaba tomando stop, stop tem que ser ligeiramente afastado da região, tá? Melhor ainda abaixo desse camarada que gera o Kindle 2, né? O Kindle do Fair Value Gap do Imbalance. Toma um stopzinho e já entra comprado mais uma vez neste order block, stop ligeiramente afastado da região e alvo na próxima zona de liquidez. Então você acaba tendo um tradeaço aqui nessa primeira referência aqui, tá? Deixa eu marcar ela aqui certinha. Nessa primeira referência desse Fair Value Gap. Depois você toma um stopzinho aqui, tranquilo, e depois você pega esse belíssimo trade aqui e o mercado, infelizmente, dá segmento e você não tem mais o que fazer. Porque prestem atenção nas movimentações e nas leituras. Esse rompimento aqui, ele é válido uma vez que só passa com pavio? Não. Então você estende para cá. É válido? Não. Então você estende para cá. É válido? Opa, é válido. Felipe, então eu posso usar toda essa referência aqui, eu já iria utilizar esse movimento aqui inteiro, tá? Você usaria assim ou assim, Felipe? Eu usaria dessa forma. Por quê? Porque para mim o movimento que iniciou foi daqui de baixo. Eu não estou usando isso como quebra de estrutura, nem isso. Estou usando isso daqui como quebra de estrutura. Então para mim é toda essa leitura. Felipe, mas eu não usei essa leitura, cara. Eu usei aqui, porque aqui que para mim quebrou a estrutura, que quebrou a referência. Então você vai ter esse trade nesse Fair Value Gap e dar continuação na operação. Como eu estava usando essa leitura aqui inteira, Fair Value Gap em cima dos 50%, por mais que seja muito forte, muito relevante, eu acabo não pegando essas entradas, não pego essas referências. E aí o mercado acelera aqui, tá? Dá continuidade. Como eu te falei, para mim é a única referência e você vai ter isso daqui como continuação. Infelizmente, ele não retrai para te dar uma nova oportunidade. Leitura aqui do dólar. Vocês abrem um pouco o seu gráfico aqui, próximo de vencimento, tá? Na terça-feira já tem rolagem aí. Então nós estamos nesse contexto aqui. Movimentação inicialmente aqui está de alta. O que eu tenho para analisar? Se eu estou em cima de um order block, por mais que eu goste de ter essa atenção, eu vou priorizar a abertura de amanhã para validar alguma coisa. Por que eu vou esperar a abertura de amanhã para validar? Porque a abertura vai ditar muito ritmo para mim. Se o mercado abre com um gapzinho de alta, dando continuação, vai ser espetacular. Por isso o mercado já abre perdendo aqui e principalmente aqui já vai gerar para mim uma nova leitura que é de queda. Então o mercado está mitigando até essa região aqui mais líquida, onde tinha esse order block, testando ele e gerando para mim uma oportunidade de movimentação de venda.
Tenham atenção quanto a isso, muita paciência para esperar as leituras aparecerem. Não se afobem na hora de fazer uma leitura. Acreditem na leitura de vocês. Tá com dúvida? Preencha o formulário, venha fazer parte. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!